fundamenta e que traz orientação sobre o juízo de Deus, o texto de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Romanos, capítulo 2, do 1 ao 11. Diz assim a Escritura: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E aí, só para terminar essa parte, o versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Que Deus possa, então, aplicar essa porção lida na palavra de Deus nesta manhã. E, como já disse, vamos ter como tema, como título hoje, Deus, o juiz. E quando a gente começa a estudar, irmãos, essa temática, né, quando a gente lê para esse título, Deus, o juiz, em princípio parece algo assustador, algo que tenta atemorizar o coração, que possa trazer de repente algum sentimento de medo, de temor, de terror, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha, começa a pensar e a refletir bem sobre o tema, a gente vê uma outra realidade. Na verdade, é algo que nos alegra, é uma doutrina, quando a gente vai ver o juízo de Deus, é algo que traz alegria ao nosso coração, porque o juízo de Deus revela algo muito poderoso e muito interessante, que é o caráter do próprio Deus. Um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é reto, um Deus que não deixa passar nenhuma impunidade, né? Um Deus que vai trazer juízo sobre todas as coisas. E isso nos alegra, porque nos leva a confiar, né, no caráter do Deus e a crer em Deus e de saber que Deus é o Deus que está atento e que não deixa passar nada despercebido, né? E aí a pergunta que a gente começa é: você acredita no julgamento divino? Né? Você acredita que Deus irá julgar todas as coisas? Parece que muitas vezes, muitas pessoas parecem não acreditar muito. Muitas vezes fazem uma ideia apenas de Deus, né, como um Deus bondoso, como Deus o Pai de amor, como Deus ajudador, aquele que nos perdoa nas nossas fraquezas. E aí constrói uma imagem de um Deus dessa forma, né, que nos ama, mas não, muitas vezes, quando a gente vai falar ou pensar sobre o Deus como juiz, né, começam a achar a coisa meio estranha, começam a pensar, a rejeitar a ideia de que Deus ele não vai julgar, que Deus não tem essa capacidade, ou que Deus não vai julgar as coisas, né? E aí fica uma coisa meio estranha, porque às vezes creem num Deus apenas que é um Deus de amor, mas esquece que Deus vai trazer um dia juízo sobre todas as coisas, sobre todos os atos, e todos os homens prestarão contas a Deus. A gente vai ver no estudo de hoje como é que se dá, claro, para os cristãos, aqueles que estão em Cristo Jesus, né, que já estão justificados por Deus, em Cristo Jesus, e aqueles que ainda não confessaram, que não aceitaram, como é que é a condição dessas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Quando a gente vai para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente encontra várias referências sobre a questão da justiça de Deus. Tanto no Antigo Testamento, porque normalmente a gente é tentado a pensar que a justiça de Deus se encontra mais lá no Antigo Testamento, né? E quando vai para o Novo Testamento não é só a graça, justificação, como vai mostrar lá em Romanos, mas o juízo, irmãos, está presente em todas as páginas da Escritura, né? Do Antigo e do Novo Testamento. Se a gente pensar, por exemplo, lá em Abraão, quando Abraão intercedia por Sodoma,
aquela cidade pecaminosa, tomada pelo pecado, né, que Deus já estava a ponto de destruir. Abraão, ele clamou ao Senhor, lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 25, ele diz: não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Então veja que ali, logo nos princípios ainda, né, no livro do Gênesis, nós já vemos registro, né? No Novo Testamento também a gente vai lá ver o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 23, o autor vai dizer assim: Deus vai falar de Deus como o juiz de todos os homens, né? Então não se trata apenas de algo superficial, de apenas uma retórica, mas é algo que está presente em todas as páginas da história da Bíblia. E o que eu gostaria de trazer aqui rapidamente, são muitas referências, não dá para a gente trabalhar todas, mas trazer alguns exemplos na palavra de Deus, na Escritura, de como Deus se revela e se coloca e se apresenta também como juiz. E a gente começa lá no Gênesis, por exemplo, vou passar rapidamente, apenas um panorama, né? Porque depois a gente vai se deter em outros aspectos aqui do juízo de Deus. Primeiro lá em Adão e Eva, no Gênesis, né? Quando Deus expulsa do jardim e amaldiçoa, né, a vida dos primeiros seres viventes ali na terra, né? Então você vê ali o julgamento de Deus já sobre a própria vida de Adão e Eva. A gente vê também quando Deus julga toda aquela corrupção da época de Noé, e aí vem o dilúvio como penalidade para aquele povo, né? Então, aquele dilúvio que foi enviado para destruir a humanidade. Então a gente já vê ali também o juízo de Deus sobre aquelas pessoas. A gente vê o juízo de Deus ainda também sobre Sodoma e Gomorra, né? Aquelas cidades dominadas pelo pecado, e Deus as destrói, né, por uma catástrofe, né, da natureza, uma catástrofe vulcânica, né? E aquelas cidades elas são destruídas, e a gente vê ali o juízo de Deus sobre aquelas cidades. Deus também julgou os egípcios, né? A gente vê ali, acho que é uma das partes da Escritura lá do início, mas que as pessoas têm mais conhecimento, aquelas 10 pragas do Egito, quando Deus via ali a opressão do Egito sobre o povo de Deus, sobre o Israel de Deus, e Deus vai e manda contra eles todo aquele terror que a gente já conhece das pragas que estão registradas lá em Êxodo, né? No capítulo 7 ao capítulo 12, a gente tem um registro também. Outro momento, por exemplo, que a gente vê a ira de Deus, o julgamento de Deus, é sobre o momento ali daqueles sacerdotes Nadab e Abiú. Isso está lá em Levítico, né? Quando eles oferecem a Deus o fogo estranho. Deus não aceita aquilo e Deus derrama a ira, né? O juízo sobre eles também. Como aconteceu também com os filhos com Coré, Tomá, Datã e Abirã também, né? Que foram praticamente engolidos pela terra, né? O pecado de Acã também, que não lembra lá, está lá em Josué, no capítulo 7 também, daquele roubo, né, aquele sacrilégio que ele comete também. Então, a ira de Deus, o juízo de Deus também sobre Acã, né? E outras passagens que a gente poderia ver aqui no Antigo Testamento sobre o juízo de Deus, como Deus vai e se a gente pensar, por exemplo, na própria divisão do povo de Deus, quando Deus ali julga, né, por meio da divisão, o reino do norte e o reino do sul, e aquele povo é submetido ali a cativeiros, né, como aquele cativeiro assírio, né, extremamente violento. O povo de Deus vai ali para as mãos, uma hora vai para um reino, uma parte vai para as mãos de Nabucodonosor, e outro vai para as mãos do Belsazar, e Deus chega e pune e derrama sua ira sobre esses dois líderes, né, sobre esses dois homens. E assim a gente vai vendo como essa narrativa do julgamento, né, de Deus, do juízo de Deus sobre os homens, elas vão aparecendo ao longo de todo o Antigo Testamento. Mas aí vem a pergunta: é só no Antigo Testamento que a gente vai ver Deus executando o seu juízo sobre a impiedade, sobre o pecado, sobre a desobediência, sobre tudo isso? Não, se a gente vai para o Novo Testamento, a gente também tem vários episódios, né, de momentos de julgamento também. A gente vê lá, por exemplo, em Atos, no capítulo 5, quando Ananias, né, e Safira, né, mentiram ao Espírito Santo de Deus, e ali acontece aquilo que aconteceu lá, conforme está registrado no livro de Atos. Deixa eu só confirmar, irmão, se é capítulo 5, eu acredito que seja. Capítulo 5, Ananias e Safira, né? E Deus ali, eles mentiram ao Espírito Santo com relação ao valor de uma venda, né, de alguns bens, e aí Deus derrama sobre eles o juízo também. Sobre Herodes, como também está lá no capítulo 12 do livro de Atos também, né, que por não dar glória a Deus, né, quando está no capítulo 12,
Herodes também sofreu ali o juízo de Deus por causa do seu orgulho, não quis dar glória a Deus e foi comido, né, por vermes, né, diz aqui o texto, está em capítulo 12 de Atos. Também nós temos o caso ali no capítulo 13 de Atos ainda, a gente está no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 8, a gente tem o caso também do Elimas, que era aquele mágico ali que estava atrapalhando. Paulo e Barnabé estavam pregando a um procônsul, né, chamado Sérgio Paulo, e aquele mágico ali, de certa forma, tenta intervir, atrapalhar a pregação né, do evangelho para aquele líder, né, aquela autoridade. E aí o que é que acontece? Paulo, né, cheio do Espírito Santo, repreende ali o diabo na vida daquele homem, e aquele homem ele fica cego, ele recebe ali um castigo e ele fica cego. Então, irmãos, apenas aqui uma seleção de alguns trechos, de alguns fragmentos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, acerca do juízo de Deus, enfim, de alguns fatos, de alguns acontecimentos que revelam, que mostram um Deus que se revela com justiça e que não deixa passar a impiedade, o pecado. E aí, quando a gente vai para a Bíblia propriamente dita, quando a gente sai dessas histórias e vai para a parte dos ensinamentos bíblicos, dos princípios, né, enfim, dessa doutrina do juízo de Deus, a gente vai encontrar tanto na lei, a gente vai pensar na lei, a gente vai encontrar lá nos profetas, né, principalmente se a gente pega lá a palavra de Deus, e a gente vai para os profetas maiores e profetas menores, a gente vai ver ali uma série, né, de juízos de Deus. Praticamente, eu acho que é uma das partes da Bíblia em que a gente mais vê, e se os irmãos pararem para ler um pouquinho, para pensar, é uma das partes da Bíblia que a gente mais vê os vários juízos de Deus sobre aquelas nações e sobre o próprio povo de Deus quando desobedecia. A literatura também sapiencial. O que é a literatura sapiencial? Aquela parte que diz respeito aos salmos, né? A gente acabou de ler hoje o Salmo 82, que fala um pouco disso também, né, juízo. O próprio livro de Provérbios também trata disso, né? Vários provérbios que falam da questão de Deus como juiz, a justiça de Deus. O livro de Eclesiastes também traz alguma passagem assim por diante, né? Se a gente for, por exemplo, lá para o início, para a lei, né, para a legislação mosaica, né, para a lei, para o Pentateuco, a gente vai encontrar ali um Deus justo. Né? A lei, na verdade, ela vem de um Deus que é justo, de um Deus que é juiz, um Deus que não vai hesitar em punir mediante uma atuação direta. Né? O próprio Deus age ali punindo, né, todo o pecado, toda a impiedade, toda sorte de pecado. Os profetas, como eu acabei de dizer também, além da lei, nos próprios profetas, eles vão acolher, né, esse tema. A maior parte dos ensinamentos, na verdade, dos profetas encontrados ali, os ensinamentos encontrados no livro dos profetas, na verdade, trata-se de uma exposição da aplicação da lei, né, de ameaças de julgamento contra os transgressores, sobre aqueles que transgrediam, que pecavam a lei de Deus. E os profetas foram homens de Deus que investiram a maior parte do tempo de suas vidas proclamando aí o julgamento de Deus. Na literatura sapiencial, como eu falei agora há pouco, no livro dos Salmos, por exemplo, né, a gente para pegar Salmos, Eclesiastes, há várias passagens que mostram, né, exatamente essa questão do julgamento. Se a gente pensar, por exemplo, eu vou ler aqui com os irmãos, o livro de Eclesiastes, está aí na literatura sapiencial, né, Eclesiastes no capítulo 12, no último capítulo, capítulo 12, e o capítulo 11 e o versículo 9, por exemplo, a gente tem aqui: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então essa ideia, né, de que Deus vai pedir conta, de que todo mundo vai prestar contas a Deus de seus atos, de sua vida, de sua existência, é algo que se encontra aqui na literatura também sapiencial, na literatura, na poesia, né, hebraica aqui que nós temos. No capítulo 12 aqui de Eclesiastes ainda, uma página na frente, no versículo 14, diz ainda: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Né? Então não tem desculpa para aquela pessoa que lê a palavra de Deus, ela vai entender, ela vai compreender que o juízo de Deus, a justiça de Deus, ela permeia, ela está presente em toda a Escritura. Né? Então
Então, as pessoas que, na verdade, quem lê desatentamente ou que não confia, na verdade, é que não percebe esse fato, né? Se a gente examina a Bíblia como um todo, como a Escritura de Deus, a gente vai perceber como nós temos ali, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a ação de Deus como juiz, né? Na verdade, se a gente pensar direitinho, no Novo Testamento, essa ação de Deus como juiz, né, ela vai justamente até se intensificar, né? Porque aí você vê a mensagem, o Novo Testamento vai fazer menção ao dia do julgamento, ao dia da ira de Deus, a ira vindoura, né? E o Novo Testamento vai proclamar, vai trazer Jesus, né, como o juiz indicado por Deus. A gente vai ver isso um pouco mais adiante, né? Há várias passagens, só para ilustrar, de que como Deus é apresentado também como juiz, né, como a justiça de Deus virá, o julgamento de Deus virá. A gente, por exemplo, Tiago, quando ele diz que no capítulo 5, versículo 9, que o juiz está à porta. É interessante quando ele diz, né? 1 Pedro também 4, 5, Pedro diz, ele está pronto para julgar os vivos e os mortos, né? Então a ideia de julgamento você vê aqui também. Paulo também lá em 2 Timóteo, quando ele vai dizer que o justo juiz dará a ele a sua coroa, né? Enfim, há várias passagens em que mostra também no Antigo Testamento como Deus é juiz. Inclusive, tem um trecho, acho que em Atos, eu vou só pegar aqui um pouco da passagem de Atos, no capítulo 17, versículo 31, quando Paulo está discursando para os atenienses, está lá em Atenas, né? E ele vai mostrar como Jesus, inclusive, se apresenta como aquele que há de julgar, né? De aparecer como agente de Deus no julgamento, né? Ele está lá discursando para aqueles homens, inclusive filósofos, né? Como os epicureus, enfim, os filósofos estoicos, aquelas pessoas todas daquela época. Ele diz no versículo 31, porquanto estabeleceu um dia, né? Está falando, eu vou pegar o 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui o trecho mostra exatamente Jesus como sendo esse agente de Deus que vai trazer justiça, juízo, né? E também no próprio texto, se a gente lembrar aqui de Romanos, que a gente leu como texto base, Romanos 2, no versículo 16, foi o último versículo que eu li, ele diz aqui, Paulo diz aos Romanos, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, irmãos, vejam que são vários momentos, aqui o primeiro momento é para a gente mostrar como essa ideia de julgamento, do juízo de Deus está presente, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, e que, portanto, é um erro, muitas vezes, pensarmos que, pensar no juízo de Deus apenas lá. Claro que vai mudar alguma coisa, a gente vai ver adiante, que no Novo Testamento você tem Jesus, né? Estamos em Cristo Jesus, então nós estamos, o julgamento para nós cristãos que conhecemos a Cristo Jesus é diferente. Nós vamos ver mais adiante um pouco quando a gente explorar. Bom, para finalizar essa primeira parte em que eu estou mostrando como essa ideia está presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eu vou ler aqui o que o próprio Jesus disse sobre isso no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 22, como é que o próprio Cristo ele afirma acerca de sua atuação também como juiz. Ele está falando aqui um pouco sobre a sua missão, né? Jesus está explicando sobre a missão, e no capítulo 5, versículo 22, ele diz, eu vou pegar do 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então veja como é clara aqui a ideia. E também no versículos 27 a 29 dessa mesma passagem, desse mesmo capítulo, Jesus diz assim, 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, o próprio Cristo aqui mostra, né, quando ele está explicando a sua missão,
como é a sua atuação, o seu papel como aquele que vai julgar, né? E aí eu queria pensar com os irmãos rapidamente algumas características, né? O Packer, aqui o autor da lição, ele vai mostrar, bom, a gente está falando todo o tempo aqui de juízo, de juiz, mas por que essa figura de Deus como juiz? Por que a gente pensa, como é que a gente pode pensar a imagem, a figura de Deus como juiz? E aí ele vai trazer 4 características, primeira parte aqui, que eu queria trazer para os irmãos, 4 características do juiz, né? Quando a gente pensa na figura de juiz, o que é que está envolvido na ideia de ser Deus ou o próprio Jesus o juiz, né? Então, a primeira ideia que ele traz, que ele vai mostrar, é que o juiz é alguém que possui autoridade, né? Ele vai dizer, por exemplo, que no mundo bíblico, né, no mundo que a gente vê aqui na Bíblia, nesse contexto que a gente lê da Bíblia, o rei era sempre o juiz, o supremo, né? Ele era a autoridade maior, né? Se a gente pensar aqui no mundo do Antigo Testamento, o rei era aquela autoridade máxima, digamos assim, ele tinha todo o poder, estava investido de todo o poder. Então, a gente atribui, a gente passa essa referência também para Deus como juiz. Deus é o juiz do mundo, é o mundo que é seu, é o mundo que ele criou, que é proprietário, né? Deus é o dono, é o proprietário do mundo e, portanto, ele tem o direito de dispor de nós da maneira como ele quer. Então, Deus ele tem todo esse poder para criar as leis para as suas criaturas, né? Para recompensá-las de acordo com a atitude, por cumprir ou não cumprir essas leis, enfim, né? A gente vê que Deus é aquele que tem o poder de todas as coisas, porque ele é a autoridade, né? E é interessante porque, assim como no mundo antigo, né, no mundo do Antigo Testamento, o juiz, né, o rei, era aquele que fazia as leis e ele mesmo tinha, né, executava as leis, Deus também é dessa forma, ele acumula em si também esse papel de legislador e de juiz. Ele faz, se a gente pensar, por exemplo, nos 10 mandamentos lá, irmãos, lá no Êxodo, por exemplo, a gente vai ver, ele mesmo dá a lei, né, e ele mesmo é aquele responsável por julgar, ele é o juiz, né, dessa lei. Então, portanto, ele acumula aqui essa dupla função de legislador e de juiz. Legislador é aquele que cria. Para a gente entender melhor, basta a gente pensar um pouco no nosso regime de governo, né, que a gente tem na democracia. Você tem lá as 2 casas legislativas do país, por exemplo, a Câmara dos Deputados e você tem o Senado Federal. São casas em que se criam as leis, mas você tem um outro órgão separado, que é a Justiça, né, o Judiciário, que é responsável pela aplicação, pela fiscalização dessa lei. Trazendo aqui para o nosso contexto, né, Deus é aquele que tanto cria, elabora as leis, quanto aquele que julga, que, portanto, ele é o juiz. Então, ele faz isso porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele tem autoridade, porque ele é o dono, ele é proprietário de todas as coisas. A segunda característica que Parker traz sobre o juiz, né, para a gente entender um pouco Deus e Jesus como o juiz, essa figura do juiz, além da autoridade, o juiz é aquele que se identifica com o que é bom e o que é certo, né? Ou seja, o juiz é aquele que, o que se espera de um juiz, na verdade, é que ele tenha um amor, que ele tenha uma paixão pela justiça, pela honestidade, ou seja, por valores e por princípios, né, que se encaixem nesse âmbito aí. Ele vai ter todo tipo de repulsa, de rejeição, por tudo aquilo que vá para o caminho da inflação à lei, né, por aquilo que vai pela corrupção. Então, o juiz ele é alguém que se identifica, né, como aquele que é bom e que é certo. E com Deus também não é diferente, irmão. Se a gente pensa em Deus, Deus ele abomina, né, ele abomina qualquer tipo de iniquidade, de pecado, enfim, de impiedade, né? A Bíblia não deixa nenhuma dúvida sobre o amor de Deus, sobre o amor divino, mas também deixa muito claro para nós a sua justiça, né? Ele não vai tomar o culpado por inocente, né? E isso nos alegra, trazendo para a nossa vida pessoal, isso é algo que nos alegra porque a gente está nas mãos de um Deus que tem todo o poder, né, e que conhece todas as coisas. Isso aponta para a onisciência de Deus, ou seja, ele conhece o bem e o mal, ele conhece todas as coisas porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E isso nos traz um alento, porque muitas vezes aqui neste mundo, a gente passa por situações, até nas próprias relações pessoais, de injustiça. Muitas vezes a gente é imputado a nós algo que nós não dissemos, algo que nós não fizemos, mas tudo isso vem à tona, né? Porque Deus é o Deus que vê todas as coisas. Então, a gente precisa entender esse princípio de que o juiz é aquele que se identifica com o que é bom, que é certo, e, portanto, Deus também é aquele que ama a justiça e aborrece e abomina todo tipo de pecado e de iniquidade.
Terceira característica do juiz é que o juiz é alguém com sabedoria, é o que se espera, né? O juiz é aquele sujeito, aquela pessoa que tem sabedoria para discernir a verdade, né? Se a gente olhar para o nosso regime, no nosso mundo, até no mundo bíblico mesmo, se a gente pensar aqui como era, a gente vai ver que era aquele que tinha sabedoria, que buscava ou que primava pela sabedoria, pela responsabilidade de julgar. Afinal, julgar não é um ato, né, fácil. É um ato que exige, por exemplo, a apuração dos fatos. Se o juiz vai julgar uma causa, ele procura de todas as formas possíveis apurar os fatos, o caso, para poder ele decidir. Né? E é claro que a justiça da terra aqui que a gente está falando, pelo menos no nosso modelo que a gente tem, é uma justiça que tem, por exemplo, os júris, tem um corpo de jurados que já ajuda, de certa forma, é mais um juízo ali, são mais consciências, mais pessoas pensando. No caso do juiz, no modelo mais no mundo bíblico, não tinha muito isso. Não havia esse júri, era uma responsabilidade única e ninguém mais tinha essa prerrogativa. Trazendo para o contexto aqui para Deus, Deus é o Deus que, por ser onisciente, né, por ser um Deus que sabe todas as coisas, é um Deus, irmãos, que perscruta o coração, é um Deus que conhece a gente pelo avesso, né, por dentro, por fora, Ele conhece toda a nossa vida, nossa existência, portanto, é um Deus que é sábio, né, e, enfim, é um Deus que é juiz, é um Deus que com certeza julga com equidade, com sabedoria, porque é um Deus que conhece toda a verdade, né? Não há nada que passe no coração do homem, no coração do ser humano, que passe despercebido para o nosso Deus, né? Então, ninguém pode enganar a Deus, jamais alguém vai poder enganar a Deus, né? Porque Ele nos conhece e, por isso, Ele julga retamente. Então, algo que a gente pode ter certeza é de que o julgamento de Deus é um julgamento reto, é um julgamento 100% confiável, por conta dessa característica de que Deus é um Deus sábio, né? É um juiz, é um justo juiz. E a quarta característica que o Parker traz sobre o juiz é alguém com poder para executar a sentença, né? A gente não pode, muitas vezes, nas nossas relações humanas, a gente acaba se colocando em certas situações como juízes, né, do nosso irmão, o juiz sobre outras pessoas, acreditando que a gente tem uma visão, né, e tem poder de executar e de fazer e de trazer juízo, enfim. Isso é muito complexo, porque na verdade é só Deus que é o juiz que tem poder para executar a sentença. É interessante porque, se a gente pensar no judiciário como a gente tem no modelo, você tem aquele que dá a sentença, aquele que julga e dá a sentença, mas tem uma outra parte do judiciário que é responsável pela execução, né? Deus não, na verdade Deus vai acumular também todas as funções. Ele julga, ele sentencia, dá a sentença e ele pune. Então Deus vai concentrar aqui em sua atuação, né, todas essas funções judiciais. É aquele que julga, né, que sabe, que conhece, o que passa no coração de cada um e sabe. Ele vai dar a sentença e, ao mesmo tempo, é aquele que pune, né, que traz o juízo sobre o fato, sobre as pessoas, enfim. Então, irmãos, são essas quatro características, só recapitulando aqui, voltando um pouquinho, as quatro características que o Parker traz sobre o que é o juiz, quais são as características de um juiz e que, portanto, o que está envolvido na ideia de Jesus, de Deus ou de Jesus ser também juiz. Primeiro, o juiz é alguém que possui autoridade. Segundo, o juiz é alguém que se identifica com o que é bom, que é certo, né? Ele vai ter um parâmetro ali sempre alinhado ao que é bom, ao que é certo, a valores morais dessa natureza, portanto, rejeitando toda iniquidade, toda impiedade, todo pecado. O juiz é alguém com sabedoria para discernir a verdade, né? Deus é um Deus sábio, que conhece, por ser onisciente, conhece todas as coisas e nada passa despercebido diante dele. E, por último, o juiz é alguém com poder para executar a sentença. Então, um Deus que julga, um Deus que sentencia e um Deus que pune também, certo? Então, espero que tenha ficado claro aqui. Só recapitulando, a primeira parte do estudo, a gente foi mostrar como a ideia de juízo de Deus está presente na Escritura como um todo, desde o Antigo Testamento, passando pela lei, pela literatura sapiencial dos Salmos, dos Provérbios, de Cantares, ou de Eclesiastes, até chegar lá na profecia, nos profetas, que é ali onde a gente encontra realmente o maior registro ali
sobre a questão de juízo, de vários juízos de Deus sobre as nações, sobre também o seu povo. Depois a gente vai para o Novo Testamento e encontra também várias passagens, como eu já mostrei. Segundo, a sequência é mostrar quais são as características de um juiz. Quando a gente pensa em Deus, em Jesus como juiz, o que é que está atrelado, o que é que está envolvido na ideia de juiz, e que a gente também atribui a Deus. E a gente viu essas 4 características. Em seguida, a gente vai mostrar um princípio, agora acho que 3 princípios para a gente seguir a sequência aqui, do que está envolvido nessa ideia de juízo também. Né? Quando a gente fala de juízo, qual é a ideia também que está presente a partir de uma base bíblica das Escrituras, o que é que a gente pode pensar a respeito disso. E o Packer, né, o autor dos nossos estudos, ele vai trazer uma ideia muito interessante sobre o que é o juízo de Deus, que é a ideia de retribuição. É interessante essa ideia da retribuição. Ou seja, o que é retribuir? É dar de volta conformidade com aquilo que eu faço. Por exemplo, se eu faço um favor a alguém, né, normalmente eu espero que aquilo que eu fiz a outra pessoa eu seja retribuído da mesma forma. Mas nas nossas relações pessoais, no nosso mundo que a gente vive, por causa do nosso pecado, muitas vezes a gente faz coisas para alguém, ou alguém faz coisas boas para a gente, por exemplo, e nem sempre essa retribuição ela é de acordo com os atos da outra pessoa. Então, por exemplo, se eu faço um bom favor para alguém, eu espero ser retribuído na mesma moeda ou em algo melhor. Né? Eu não vou esperar aqui ser retribuído de outra forma. Então, essa ideia de retribuição é algo que é dado de volta em conformidade com os atos daquele que fez alguma coisa. Então, quando a gente vai trazer essa questão da retribuição na ideia de juízo, é interessante porque a retribuição ela é o centro da justiça. Na verdade, se a gente pensar direitinho aqui, a partir de alguns textos que a gente vai ler aqui, a retribuição é o centro da justiça demonstrada pela natureza de Deus. Ou seja, dá ao ser humano aquilo que ele merece. Né? É a essência do trabalho do juiz. Quando o juiz vai julgar uma pessoa no tribunal, ele não vai retribuir de acordo com o que a pessoa fez? Se a pessoa matou alguém, por exemplo, o que acontece? Normalmente se espera que aquela pessoa ela vá ser punida com a prisão, e aí vem os tipos de prisão e assim por diante. Se ela é inocente, se ela não praticou e fica provado que ela não praticou, evidentemente o juiz vai dar a sentença absolvendo o réu, a pessoa que está sendo acusada. Então, retribuir está na essência do trabalho de juiz, né? Ou seja, retribuir de acordo com o bem ou com o mal. E isso também é inerente à atuação de Deus. Deus vai retribuir, a gente até já leu. Eu lembro que a gente já leu até um versículo aqui que fala sobre isso, né? Retribuir de acordo. Mas a gente vai ler mais aqui. E eu gostaria de ler, eu acho que Paulo, no Novo Testamento, é que amplia bem essa ideia, né, de juízo como alguém que vai retribuir. No Novo Testamento, principalmente quando fala do julgamento final, né? Que sempre a ideia de julgamento final é apresentada sob o aspecto da recompensa. Né? Ela é sempre trabalhada, essa ideia de julgamento, como algo relacionado à recompensa. E aí eu queria ler com os irmãos Romanos, que a gente já leu aqui, na verdade, mas trecho que Paulo traz aqui no capítulo 2, os versículos 6 ao 11, acho que Paulo deixa mais claro aqui essa ideia de recompensa, de retribuição por aquilo que foi feito. Ele diz o seguinte, capítulo 2, versículos 6 até o 11. Está falando de Deus. Deus, né, terminou o versículo 5, na última palavra do versículo 5 é Deus. Aí ele começa com o pronome relativo que retoma a palavra anterior, que é Deus. Então, ou seja, Deus, né, retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Eu acho que só o versículo 6 já daria conta da clareza do que é essa retribuição. Dá a cada um segundo o seu procedimento. Né? Mas ele amplia isso, essa ideia, e ele vai explicar bem mais detalhadamente no versículo 7 e no versículo 8. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Portanto, você tem aqui um lado aqui, o bem, né? E no versículo 8 você tem, mas, né, o contrário, né, ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E Paulo consegue colocar isso em termos bem amplos, porque desobedecer à verdade e obedecer à injustiça está aqui abrangendo toda a série de atos, de atitudes, de comportamentos do ser humano, né, que estão envolvidos nessa questão do mal, né, envolvidos com as obras do mal. Assim como também no versículo 7 ele vai mostrar quais são as obras, as atitudes envolvidas com o bem, como procurar a glória, honra e
toda sorte de incorruptibilidade, aquilo que não tem, que não é corrompido, né? Então, esse princípio aqui da retribuição, como Paulo está colocando aqui no texto, é algo que é direcionado ou aplicado integralmente, irmãos, tanto para cristãos como para não cristãos, né? Então, todos receberão de acordo com as suas obras. A gente vai ver mais adiante um pouquinho, tem que correr mais um pouquinho aqui por causa do tempo, mas mais adiante o Packer vai falar justamente essa retribuição de acordo com as obras e com o conhecimento que a gente tem, enfim. E aí a retribuição, ela aparece aqui, né, nesses versículos que a gente leu, ela aparece exatamente como uma expressão natural do caráter divino, né? Então Deus vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, Paulo também retoma, dizendo: todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então é outro texto que mostra como essa ideia de retribuição ela é inerente, né, à atuação de Deus como juiz, né? Deus cuidará para que cada pessoa, cedo ou tarde, receba o que merece, né, aqui ou na vida futura. Isso é um fato. E aí, a gente pensando nessa ideia de retribuição, ele lembra bem, o Packer lembra algo bem interessante que acontece muito com a gente, conosco, até os dias de hoje. Ele mostra isso lá no salmista, que o salmista dá um exemplo aqui como é que o salmista pensava e agia, mas já acontece também que muitas vezes a gente faz como o criminoso, né? Enfim, ele coloca aqui a ideia que ele diz assim: não há justiça, né? A gente olha para algumas coisas que acontecem aí no mundo e diz assim: não há justiça, né? A gente vê pessoas fazendo toda sorte de maldade, a gente vê isso com muita frequência, irmãos, nos nossos dias, né? E às vezes dá uma sensação, talvez até para as pessoas que não conheçam a palavra de Deus, que não conheçam a justiça de Deus, elas se vejam assim muitas vezes assim, agoniadas e aperreadas, como se diz, né? Porque elas olham tanta coisa ruim acontecendo e dizem assim: meu Deus, alguns dizem, né, onde é que está o Senhor? Né? Onde é que está Deus que não vê isso acontecendo? Né? Muitas pessoas chegam a questionar, e a gente vê isso até na própria Escritura, na Bíblia, por exemplo, o salmista, Salmo 73, deixa eu só pegar aqui, eu não marquei o versículo, mas peguei só a referência do Salmo, mas a gente vê isso mais de uma vez. O Salmo 73 exatamente o texto que fala o problema da prosperidade dos maus, né? O salmista ele fica ali inquieto, angustiado, por verem pessoas, né, inofensivas, pessoas serem castigadas, pessoas que, enfim, aparentemente não são pessoas inofensivas serem castigadas, e os ímpios são pessoas que praticam o mal sendo livres de todo fardo, né? Pessoas prosperando, pessoas com a paz, né? E ele diz aqui, né? Eu vou ler só os 5 primeiros versículos. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os dos outros homens, né? E aí o salmista vai falando sobre isso, que é mais ou menos aquilo, irmãos, que muitas vezes acontece com a gente. A gente olha e diz assim: meu Deus, aquela pessoa ali apronta tanto, faz tanto, e aí? Mas aí, irmãos, o que a gente precisa aprender a entender, né, é que o caráter de Deus, o Deus a que a gente serve, a gente conhecendo Deus verdadeiramente, conhecendo Deus profundamente, como a gente sabe quem é o nosso Deus, a gente sabe que nada disso passa impune. E que um dia tudo isso vai vir e Deus vai julgar e vai trazer juízo sobre todas as coisas. Interessante que isso é algo que, enfim, persiste, que é comum acontecer com muitas pessoas. E aí o questionamento que o autor, né, traz do estudo que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: por que então que nós ficamos apreensivos com a ideia de Deus como juiz, né? Por que essa apreensão, muitas vezes esse temor, né? E muitas vezes consideramos até uma ideia, a gente pensando assim, isso é até uma forma indigna, né, de considerar uma ideia indigna de Deus, a gente pensar de uma forma temerosa, enfim. E aí a gente vai ver que a gente precisa confiar e cada vez mais crescer no conhecimento, na fé, de que Deus ele é perfeito no seu julgamento, né? Muitas vezes a gente acaba até
por não atentar para isso, para não entender o caráter de Deus, ou não conhecer bem o caráter de Deus por meio da Escritura, a gente acaba esquecendo, né, da perfeição moral de Deus e de que Deus ele é justo e ele tem o caráter, por seu caráter, ele com certeza é um Deus que não passa, né, não toma o culpado por inocente e assim por diante, né? Afinal de contas, que Deus seria esse, né, se nós pensarmos se fosse um Deus indiferente a tudo que acontece no mundo, né? Que ideia, como é que seria isso, né? Se Deus não fizesse distinção, né, entre a impiedade, né, a maldade, o pecado, né? Se Deus não distinguisse isso daquilo que moralmente, enfim, é bom e aquilo que Ele prescreve na Escritura, a justiça, né, a honestidade, enfim, tudo mais. Então, tem um trecho aqui que o autor diz, que eu leio para os irmãos, que ele diz o seguinte: a prova final de que Deus é o ser moralmente perfeito, que não fica indiferente às questões do que é certo e do que é errado, é o fato de ele ter se comprometido pessoalmente a julgar o mundo. Quer dizer, não deu essa prerrogativa para ninguém, né? É o próprio Deus, por meio de Cristo também, que se comprometeu em julgar o mundo, né? Para mostrar para todos nós que ele está atento a essa questão do que é certo, do que é errado, que, portanto, a gente precisa confiar e descansar a respeito disso, né? Eu vou ter que correr um pouquinho aqui, porque há muitas questões para a gente pensar. Eu estou, enfim, selecionando aqui algumas questões que eu considero mais importantes. Então, acho que essa ideia de retribuição já fica um pouco mais clara para a gente, né, do que ele está tratando, que a gente está trazendo aqui, como algo que vai, todos nós, né, toda a humanidade um dia vai prestar conta dos seus atos. A gente vai chegar lá um pouquinho como é que é para nós. Embora eu já tenha adiantado para os irmãos, que no nosso caso nós já fomos justificados em Cristo Jesus, e aí o julgamento se dá muito mais em termos de galardão, daquilo que nós fizemos, das obras que nós fizemos para Deus, enquanto que as várias passagens que a gente pode mostrar aqui em relação ao julgamento daqui dos ímpios, né, é algo, enfim, tenebroso, algo terrível, né? Eu gostaria de trazer aqui, para fechar essa parte da retribuição, dessa ideia de retribuição, uma ideia que ele traz de um escritor chamado Leon Morris, né, que mostra bem para a gente o que é, em essência, o ponto principal dessa questão da doutrina do julgamento, né, sobre essa questão da retribuição. E ele diz o seguinte, aliás, antes um pouquinho, só lembrando aos irmãos que a ideia do julgamento, a doutrina do julgamento, em particular a gente pensando no julgamento final, né, como a gente sabe lá que vai acontecer, não deve ser algo que venha com a ideia de amedrontar as pessoas, para que as pessoas a partir de agora comecem a aparecer que são íntegras, comecem a aparecer que são boazinhas, não é isso, né? Ele vai dizer o seguinte: a doutrina do julgamento final, a doutrina do julgamento final destaca a responsabilidade do homem e a certeza de que a justiça finalmente triunfará sobre todo o mal que é parte e parcela da vida aqui e agora. Então, essa é a ideia de que a justiça de Deus, né, é algo que deve ser, que venha para apenas amedrontar, o que venha, aliás, amedrontar as pessoas, enfim, mas para mostrar como existe aí a ideia da responsabilidade do homem com relação aos seus atos, a sua vida, e também para mostrar, em essência, que a justiça, aparentemente, às vezes aqui como a gente vive, embora ela esteja sempre perdendo lugar, ou às vezes ela não esteja sendo praticada e causa essa revolta nas pessoas, mas o julgamento vai servir para mostrar para todos, para toda a humanidade, que a justiça de Deus, ela triunfará, né? O bem triunfará sobre o mal. Ele diz o seguinte, o autor ainda, o Morris: esta doutrina dá sentido à vida, né? Porque de repente a gente olhando para a justiça, muitas vezes, aliás, para as coisas que acontecem aqui no mundo, isso às vezes dá um desânimo, né? Parece que a vida não tem sentido, mas ele vai dizer: a vida cristã do julgamento significa que a história se dirige para um alvo, né? Que essa impiedade um dia vai acabar, que um dia todos nós estaremos com Cristo para todo sempre e a justiça de Deus triunfará. O julgamento defende a ideia do triunfo de Deus e do bem. Um dia o bem tudo suplantará toda a impiedade, todo o mal. O julgamento significa que o mal será eliminado de uma vez por todas, com decisão
e autoridade. E o julgamento significa que no final a vontade de Deus será perfeitamente realizada. Então isso é algo confortante para os nossos corações, saber que a justiça de Deus, né, que a retidão, que, enfim, que o bem reinará sobre todas as coisas. Esse é um princípio que o Packer traz, a ideia de retribuição, julgamento, juízo como retribuição, como dar a alguém com conformidade com os seus atos, né? E a gente já leu aqui no texto de Romanos. A outra ideia que ele vai trazer, outro princípio que está ligado à ideia da ira, aliás, do justiça, a ira é a próxima semana, ao juízo de Deus, essa ideia da gente ver Jesus como o agente do Pai, Jesus como o agente, né, do julgamento final, né? E aí a gente tem várias passagens também, eu vou trazer uma para os irmãos para ficar bem clara, para poder resumir um pouco a ideia devido à hora. E é interessante que nem sempre as pessoas percebem, né, que a autoridade no julgamento, né, tanto no céu como na terra, no final das contas é Jesus Cristo, né? É o próprio Jesus, ele é colocado aqui como agente desse julgamento. Inclusive a gente leu aqui em João, quando ele está explicando, Jesus está explicando a sua missão, ele está dizendo claramente, né, que ele veio também, como é que Deus mandou para o julgamento, e ele diz ainda, a gente vai ler daqui a pouco um texto, né? Ele afirmou muitas vezes que no dia em que todos comparecerem perante o trono de Deus para acolher o resultado permanente e eterno do seu estilo de vida, né? Um dia todos prestarão contas dos seus atos, daquilo que fez. E assim, eu gostaria de ver com os irmãos a respeito disso, Mateus 25, eu acho que é um dos textos da Escritura que traz muito claramente Jesus como agente do Pai no julgamento, no juízo. Mateus 25, versículos 31 a 34. Mateus 25, 31 a 34, que inclusive é o texto que fala sobre, o capítulo fala das parábolas, a parábola das 10 virgens e da parábola dos talentos. E aí no versículo 31 em diante é o grande julgamento. E ele diz aí até o 34, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Ele é o Jesus. Está mostrando exatamente a atuação de Jesus no julgamento. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E aí ele vai dizer, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. É o 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o 41 diz, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu lembro quando eu era mais jovem, quando eu li essa parte aqui, é algo que dava um certo... Enfim, é algo terrível quando a gente lê e a gente começa a pensar nas pessoas, né? Familiares, amigos, pessoas com quem a gente convive aqui, né? E que se não realmente aceitarem a Cristo, não confessarem a Jesus como Salvador, essa é a triste realidade, irmãos. E aí é algo terrível, assim, quando a gente lê, e por isso que a gente não pode cessar de parar de testemunhar de Jesus. E a gente tem a mensagem muito clara hoje aqui, mesmo que a gente diga e seja tão forte essas palavras de Jesus, essas pessoas que estarão nessa igreja permanecerão ainda querendo estar lá onde estarão. Isso é É, só uma formação sobrenatural. é, A história da gente pegar em casa, para o plano, para o pai, para a gente ama, a gente tem toda a consideração, dói mais na gente do que ele pensa. é verdade, é verdade. O pastor está colocando aqui como isso realmente às vezes nos impacta e dói muito mais na gente, por saber que a gente conhece né, a Escritura, a palavra, e a gente prega, e a gente mostra, e a gente vê assim, a pessoa parece que não tem a dimensão, né, como a gente tem, né, que a gente lê a Escritura e vê um texto como esse aqui, a clareza disso aqui, e isso realmente é algo que nos impacta, né, e, enfim. Outro registro também a gente já leu, mas eu vou só retomar, que mostra muito bem essa prerrogativa de Jesus como juiz, é o texto de João, mas eu vou só repetir aqui, que foi o texto que explica a missão dele, né? João 22, o versículo, só para retomar, versículo 22 e 23 de João 5.
5:22. No dia seguinte, não é esse não. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo por que honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. E ainda o versículos 26 a 29. Porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, não só essa, mas as várias passagens que a gente tem trazido e tem mostrado aqui, evidenciam com clareza a natureza desse julgamento, né? De colocar aqueles que viveram para a justiça, né? Aqueles que aceitaram a Jesus e que viveram para a justiça, o destino final, como aqueles também que viveram para a impiedade, para o pecado, para a corrupção, qual o destino também. Então, o texto é claro e mostra, então, Jesus. A ideia que eu quero mostrar para os irmãos aqui nessa manhã é isso, é Jesus como tendo essa prerrogativa de juiz, como sua missão também, como juiz e trazer juízo. E aí, finalizando essa parte, né, de Jesus como agente, o autor traz aqui uma passagem do Antigo Testamento do profeta Amós, porque ele vai dizer o seguinte, que a própria indicação de Deus tornou o ofício de Jesus Cristo inevitável. Ou seja, Jesus está no fim da jornada de todas as pessoas. Por mais que muitas pessoas vivam aí, irmãos, hoje, achando, né, como a gente ouve muitas vezes, Jesus foi um homem aí que viveu, quem acredita, foi um homem qualquer que viveu aí, foi um profeta, foi isso, foi aquilo, e muitas vezes rejeitam e muitos não acreditam, enfim, a gente vê todo tipo de comportamento em relação a Jesus. Mas o fato é que Jesus está no fim da jornada da vida de qualquer pessoa. Todas as pessoas, né, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, já diz a palavra, né? Então ele está na vida. E aí o profeta Amós dizia lá no Antigo Testamento, né? Prepare-se para encontrar-se com seu Deus, ó Israel. E a mensagem do Novo Testamento, a partir de Atos 17:31 a mensagem é: prepare-se para encontrar com Jesus ressuscitado, né? Então todos nós, por isso que a essência da mensagem, da pregação do Evangelho é essa. É justamente mostrar ao mundo que todos nós um dia prestaremos contas, estaremos diante de Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto. E indo para a outra parte aqui, outro princípio, a gente está perto já de terminar, acerca do que Parker fala sobre o que está envolvido na ideia de juízo, né, do juízo de Deus. Ele vai trazer uma outra parte aqui relacionada à questão das obras e do conhecimento, né, o julgamento de Deus avaliará nossas obras e também o nosso conhecimento. Ele está chamando isso aqui dos indicativos do coração. Na verdade, o julgamento vem para justamente mostrar o que está no coração do homem, né? E aí eu acho interessante o texto que ele traz aqui, porque é um texto que está lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 36 e 37, que diz assim: os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados, né? Então, a questão da relevância dos nossos feitos, dos nossos atos, das nossas ações, da nossa existência como um todo, que tem a ver com o nosso pensamento, nosso modo de pensar, de agir, de falar, de ver, de existir no mundo, a relevância disso não está em uma questão de merecer um prêmio, não é uma questão meritória, mas é de indicar o que há no coração, né? A natureza de todos nós, o que há em nossos corações. Por isso que Jesus vai dizer aqui, cada um de nós vai dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, enfim, né? Pelas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Isso porque a gente pensar direitinho, irmãos, vai ter muito a ver com aquele outro texto, aquele outro versículo, na verdade, que está nesse capítulo, que é quando ele diz que uma árvore é conhecida por seu fruto. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Isso ele diz no versículo 33 e 34, que é antes de dizer que nós seremos, né, julgados, ou nós veremos de dar conta de toda palavra inútil que nós tivermos dito, né? Isso porque a palavra ela brota, ela vem do coração. Então, se ela vem do coração, ela revela a intenção do que está no coração da gente, né? Do que está dentro de nós, nossa existência.
E aí, eu acho interessante que o que Packer vai dizer a respeito disso, né, de que o julgamento vai trazer à tona, né, o que está no interior, no nosso coração, daquilo que a boca fala daquilo que o coração está cheio, portanto, daquilo que é a nossa essência, daquilo que nós somos. E ele vai dizer, qual é o significado disso então? Ele vai dizer, não quer dizer que um modo de agir seja meritório, ou seja, tenha mérito, e o outro não. Não é essa a questão que ele está colocando, mas que mediante essas ações, aquilo que nós fazemos, falamos, agimos, enfim, mediante isso pode-se dizer se houve amor a Cristo procedente da fé no coração. Né? Então o julgamento vai mostrar isso, né? Se realmente nós amamos a Cristo, e amar a Cristo implica todas essas ações de viver de uma forma piedosa ou não. Né? Então o julgamento vai trazer à tona essas obras. E aí entendam obras como todo o conjunto da nossa existência. Né? E aí estou caminhando para uma questão que é interessante, né? Deixa eu ver só que adiantar aqui um pouquinho, que eu vou chegar agora. Aí ele vai dizer o seguinte, bom, uma vez que a gente compreendeu que o significado das obras no julgamento final, né, é indicativo, né, o significado das obras indica o caráter espiritual, é indicativo do caráter espiritual. Aí ele diz, é possível agora responder uma pergunta que tem confundido muitas pessoas. E qual é essa pergunta que ele vai dizer que confunde muitas pessoas? Aí ele vai dizer que, para mostrar isso, ele vai dizer o seguinte, que tem 2 textos, na verdade, na Bíblia, que algumas pessoas parecem ler e achar que são contraditórios ou que tem alguma coisa errada ali que não bate. Um é o texto de João 5,24, quando diz assim, Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E o outro é quando Paulo diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam mais. Aí fica parecendo uma coisa, como é que Jesus diz que ouve a palavra, que crê naquele que me enviou, não será condenado, passou da morte, e Paulo vai dizer que todos vão, né, dar conta das suas obras praticadas. Aí Parker vai dizer o seguinte, como é que a gente pode juntar essas duas afirmações? Né? Como é essa questão do perdão gratuito, a graça de Deus, a justificação pela fé, como é que isso se enquadra no julgamento pelas obras? Aí ele vai trazer 2 respostas aqui, bem rapidinho, eu vou só... Talvez os irmãos vão compreender. A resposta, ele diz, parece ser a seguinte. Primeiro, o dom da justificação certamente protege os cristãos de ser condenados e banidos da presença de Deus como pecadores. Cristo fez a obra dele na cruz do Calvário, fomos justificados por Deus, está lá em Romanos capítulo 5, temos paz com Deus, fomos reconciliados em Cristo Jesus, portanto, essa condenação da danação eterna do inferno, isso não mais nos atinge, não mais nos assombra, porque nós estamos justificados em Cristo Jesus, pela obra expiatória de Cristo. Mas ele vai dizer, entretanto, em segundo lugar, a dádiva, o presente da justificação, não protegerá de modo algum nós, cristãos, que já recebemos a Cristo, de sermos avaliados como cristãos e de perdermos alguns benefícios que outros desfrutarão, se ficar provado, como cristão, que não foram negligentes, maldosos e destrutivos. Porque o que acontece? Aí vem a questão do galardão também que entra aqui, dos benefícios que ele vai dizer. Muitas vezes somos cristãos, fomos alcançados por Cristo, justificados por Deus, em Cristo Jesus, fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, mas de que forma nós estamos nos colocando na nossa vida cristã em prol do reino de Deus também? E aí ele vai dizer justamente isso, vamos ser avaliados pelas nossas obras como cristãos também. E aí, se vivemos uma vida negligente diante de Deus, e aí ele vai trazer, que eu queria ler aqui com os irmãos, até um texto que Paulo escreve aos Coríntios. 1 Coríntios 3, deixa-me ler com vocês. 1 Coríntios 3, versículo 12, que é quando Paulo vai dizer, olha, vocês tenham cuidado com a vida, como é que vocês vão edificar a vida de vocês, como é que vocês vão viver, que é isso que está sendo colocado aqui. Fomos justificados por Deus em Cristo Jesus, tivemos paz com Deus, mas o estilo de vida, a forma como nós vamos levar, como vamos crescer, ser edificados na vida em Cristo Jesus, isso vai implicar exatamente
esse galardão, né? E aí ele diz, 1 Coríntios 3, versículos 12 a 15. A responsabilidade do que ensina. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Né? Então, não deixa claro que, sim, é salvo em Cristo Jesus, mas como é que foi esse trabalho, como foi essa vida que levou, que edificou, e aí vai receber de acordo com a recompensa de acordo com aquilo que construiu. Né? Então, essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui, a ideia de recompensa e de prejuízo, que aí o autor vai dizer que aí ele tem umas frases, às vezes, que eu fico meio assim, sabe, pastor? Não sei. Mas, embora ele seja bem tranquilo dizer, ele diz, recompensa e prejuízo significa um relacionamento mais rico ou mais pobre com Deus. Mas eu acredito que é uma ideia, está na esteira do que ele está desenvolvendo aqui, do argumento dele, né? Do galardão. Tá. Né, nas terrenas. É. Uhum. As motivações. É verdade. O superficial, é verdade. É, é verdade. Deixa eu só passar um pouquinho do resumo aqui, porque não houve, né? Sobre essa parte aqui de recompensa e prejuízo, no nosso relacionamento com Deus, é exatamente isso como o pastor está colocando, de uma maneira bem geral, é a forma como nós resolvemos e escolhemos, porque isso é uma decisão nossa, né? De como nós resolvemos e escolhemos viver aqui com Deus. Se nós vamos edificar em Cristo Jesus, temos as nossas obras voltadas, né, para Cristo, ou se nós vamos edificar aqui numa coisa que é passageira, né, ficar focado nas coisas deste mundo, como diz lá, né, enfim, em Mateus, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, como é que nós vamos viver aqui? E sobre isso virá o juízo de Deus nesse sentido, né, de avaliar, né, as obras, como é que nós vivemos aqui, se vivemos para Deus, buscando, priorizando as coisas que são eternas, né, ou se vivemos aqui preocupados demais com essa existência, e edificando sobre uma coisa que um dia vai desaparecer, vai sumir, vai ser queimado, né? Vai ser jogado. É verdade. É verdade.
Uhum. Pouco. É, no feno, naquilo que ele está colocando aqui. Que o fogo vai consumir tudo, né? Exatamente. E ele termina dizendo assim, o Paulo, né? O apóstolo Paulo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. É salvo pelo, como é que diz, por um triz aqui, né? Quer dizer, a obra de Cristo, na verdade, que alcançou de uma forma tal que, né? Mas enfim, irmãos, fica como a avaliação para as nossas vidas, como é que nós estamos vivendo, e inclusive esse texto aqui é pesado, porque mexe exatamente a responsabilidade dos que ensinam a palavra de Deus, né? Claro que vale para toda a obra, não é só do Ministério do Ensino, mas, enfim, como aquele que, para todos nós que, de certa forma, ensinamos a palavra de Deus, porque, na verdade, não é questão de ministério especificamente de quem ensina, mas de todos nós que temos a responsabilidade de falar de Cristo, de ensinar Cristo para todas as pessoas, né? E finalizando aqui, ele vai dizer que o julgamento final não corresponde apenas às obras, como a gente traz aqui, mas também ao conhecimento. Porque, de certa forma, o que ele está dizendo aqui é que todos sabem, de alguma forma, qual é a vontade de Deus. Porque se manifesta, inclusive, na própria criação, como ele diz, na revelação geral, está aí. Mesmo que as pessoas não tenham sido instruídas na lei, se a gente pensar lá como Antigo Testamento, ou instruídas no Evangelho, mas a revelação geral, né, ela já mostra para nós qual é a vontade de Deus. Então, é isso que ele vai trazer aqui no final desse último argumento que ele está mostrando, que é sobre... A garganta está falhando. Que é sobre o que há no coração, o julgamento de Deus em relação às nossas obras. E finalizando mesmo de verdade, eu trago isso mais como, parece mais uma aplicação que ele traz. Ele está chamando essa última sessão de sem necessidade de fugir, né? Diante de tudo que a gente viu aqui, né, sobre a questão do juízo de Deus, sobre o julgamento de Deus, ele diz, não há necessidade de fugir. Ele diz assim, Paulo se refere ao fato de que todos devemos comparecer ao tribunal, né? Isso a gente já até mencionou aqui, com temor, né? E ele diz que ele está com razão porque todos nós deveremos comparecer ao tribunal com temor ao Senhor, porque nós estamos falando de um Deus que é puro, que é santo, né? Um Deus que é totalmente diferente de nós, né? Nós temos a nossa natureza ainda pecaminosa. E ele vai dizer o seguinte, fechando aqui a ideia, vivemos debaixo de seus olhos, né? Ele conhece o nosso interior, conhece o nosso dia a dia, e isso, na verdade, o julgamento dele está relacionado a isso, né? Diante toda a nossa vida, ela será recapitulada, né? Será revisada, será revista, né? E nós sabemos, na verdade, quem nós somos, né? Nós sabemos da nossa natureza, e é por isso que ele diz, quando ele coloca a ideia de que sem necessidade de fugir, ou seja, não há necessidade de fugir, porque ele diz, é o momento então, é agora, é a hora de clamar ao juiz para que ele se torne seu Salvador no presente. Ou seja, Cristo Jesus sendo nosso Salvador no presente, quando nós estivermos diante dele como juiz, com certeza nós saberemos que a realidade vai ser bem diferente daqueles que praticaram a iniquidade, que não aceitaram a Jesus como Salvador, né? Ele diz aqui, como juiz, ele é a lei, mas como Salvador é o Evangelho, é graça manifestada sobre nós, né? Aí eu acho interessante, ele diz, fuja dele agora e você o encontrará mais tarde como juiz. Então, aqueles que estão nos ouvindo, que porventura não tenham ainda recebido a Jesus como seu Salvador, é tempo, é o momento de ter Jesus agora como Salvador, né? De tê-lo como Deus gracioso na sua vida, para não ter que enfrentá-lo como juiz no final da sua existência ou na sua vinda, quando ele voltar. Então, irmãos, que Deus possa, então, nos abençoar, nos aplicar essa palavra no nosso coração nessa manhã, que nós possamos agradecer a Deus, né, por termos sido justificados em Cristo Jesus, sermos salvos e livres do julgamento de Deus, da ira de Deus, né, por meio de Cristo Jesus, e ao mesmo tempo também nós sejamos motivados a buscarmos, como diz lá Paulo nos Filipenses, as coisas que são do alto, né? Investirmos o nosso tempo, a nossa vida. A gente é muito assediado diariamente a fazer as coisas e a nos preocuparmos com as coisas do mundo, dessa existência, as coisas que vão perecer, mas que o Espírito Santo de Deus esteja todos os dias a nos lembrar, a estarmos envolvidos, a buscarmos, né, em primeiro lugar o seu reino, enfim, a priorizarmos, né, as obras de Deus, o reino de Deus,
aquilo que está relacionado com o reino de Deus. Então, que Deus abençoe nessa manhã e abençoe cada um dos irmãos que ouviu essa palavra nesta manhã. Eu vou passar a